Seguimos ao vivo com o quadro Liberdade de Opinião, agora 8 horas e 44 minutos, hora de irmos até Brasília, conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Depois de passado o fim de semana, descanso, voltamos à nossa rotina habitual, Alexandre. Bom dia. Bom dia, voltamos, inclusive a volta da CPI também, né, Elisa? E queremos repercutir isso, ouvir a sua opinião. Antes da gente falar sobre o fim do recesso, CPI da pandemia, eu quero trazer o assunto aqui, Alexandre, sobre as manifestações a favor do voto impresso que foram registradas em várias capitais do país neste domingo. O presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo para os apoiadores e, neste vídeo, voltou a colocar em dúvida as eleições do ano que vem, de 2022. Vamos ouvir o que ele disse. Vocês estão aí, além de clamar pela garantia da nossa liberdade, buscar uma maneira que tenhamos eleições limpas e democráticas no ano que vem. Sem eleições limpas e democráticas, não haverá eleição. Nós, mais que exigimos, pode ter certeza, juntos, porque vocês são de fato o meu exército, o nosso exército, fazer com que a vontade popular seja expressada na contagem pública dos votos. Ainda falando sobre eleição, contagem de voto, às vezes em que o presidente falou sobre fraude eleitoral, hoje, segunda-feira, acaba o prazo que o Tribunal Superior Eleitoral deu ao presidente Jair Bolsonaro para apresentar, então, as provas sobre as afirmações dele de que houve fraude nas eleições de 2018. Alexandre Garcia, bom, trazendo também aqui, quando a gente fala de eleição, a gente acaba observando também o movimento dentro do Congresso, a PEC sendo discutida entre os parlamentares e o próprio presidente da Câmara, o Arthur Lira, já disse que a PEC do voto impresso não deve passar pela comissão. São muitos assuntos, né? Mas vou tentar resumir, então, aqui em uma pergunta apenas, Alexandre Garcia, focando na PEC do voto impresso. De fato, não deve passar, não deve ir adiante? Bom, a gente precisa registrar que ele disse isso antes de ontem, né? Por que foi importante ontem? Porque as ruas estavam cheias, no país inteiro. Praticamente todas as cidades do país, né? Avenida Atlântica cheia, Avenida Paulista cheia, Esplanada cheia, Praça da Liberdade cheia, só para citar alguns, né? Ninguém tocou fogo em estátua, ninguém quebrou a agência bancária, ninguém jogou pedra em PM, ninguém agrediu, ninguém tocou fogo em ponto de ônibus. Aqui em Brasília, inclusive, muita gente me contou que estava cheio de criança. As famílias levaram as crianças, mostrando a segurança, o caráter pacífico da manifestação democrática, pedindo o óbvio. O que é o óbvio? Segurança no voto. Isso é o óbvio. Aliás, quando o presidente fala não vai haver eleição se não for limpa e segura e democrática. Claro, se não for limpa, segura e democrática, não é eleição, é um jogo de carta marcada, né? ou de computador marcado com algoritmo, né? Bom, mas que não seja isso, mas só para dar segurança. 3 vezes o Congresso aprovou, 3 vezes o Congresso aprovou isso. A última vez, em junho de 2015, deu 433 votos a 7. No plenário da Câmara e foi unânime no Senado. Tanto que derrubaram o veto de Dilma. Agora, por quê? Por que essa mudança? Porque, de repente, ninguém quer, né? Eu falo da tranca na porta. Ninguém quer trocar a porta, nem trocar a casa. É só botar uma tranca. É um adicional para ter segurança. Aí passa alguém e diz, se eu fosse você, não colocaria essa tranca. Não precisa de tranca. A gente olha, por quê? Está mal intencionado, né? É isso. E as manifestações de ontem, por quê? Voltando à importância delas, né? Ano que vem tem eleição. Em geral, o Congresso Nacional age de acordo com a opinião pública. O próprio Lira, outro dia, disse, o Eduardo Cunha já havia dito isso. Enquanto as ruas não mostrarem, não há sentido aqui de encaminhar pedido de impeachment, né? É a força da rua. E a força da rua aumenta quando é véspera de ano eleitoral.
Eles sabem que dependem das ruas para serem reeleitos, né? Então, isso é uma força, né? E além disso, né, a gente entrando aí em alguns exemplos, né? Exemplo do avião. O avião tem 3 alternativas, né? Se não dá um certo, tem outro, tem outro. O voto, a apuração do voto só tem uma. Se essa não dá certo, não tem como confirmar. O PSDB passou 1 ano buscando alguma coisa, não achou e concluiu que é inauditável por auditoria externa. Não tem como chegar alguém de fora, um corregedor das eleições, e vamos examinar isso aqui. Então não seria muito mais fácil, uma coisa prática. Foi um desembargador ontem que me sugeriu mostrar isso, né? Tem mais de 400 mil sessões eleitorais. A média de eleitores por sessão eleitoral é 370. Se for feita como em tantos países é feito, a contagem logo depois de encerrada a votação, na própria sessão, os mesários viram apuradores com os fiscais do partido, contam ali o comprovante do voto, né? 20 minutos está contado, conferem, já está conferido isso aqui, deu tanto, né? Lacra a urna e manda as informações para a computação geral, né? É uma forma, mas enfim, foi uma imensa mobilização que mostrou a vontade do óbvio, né? Que é ter segurança na urna, né? Eu vi outro dia na rede social uma paródia aí mostrando agora a Mega Sena não tem mais comprovante, o senhor tem que confiar no sistema digital. Aí o sujeito fica olhando, como assim? Eu quero meu comprovante. Não, mas o senhor não sabe em quem o número que apostou, né? Então confie, nós vamos avisá-lo. Se o senhor ganhar a Mega Sena, nós vamos avisá-lo. Não, a gente vê que não funciona bem assim, né? A certeza, afinal, a eleição é do eleitor. O eleitor é ele é o maior ator, o maior participante da eleição. É a certeza do voto, que é a coisa mais essencial da democracia, né? A vontade popular exercida através do voto. Elisa? 8h51. Vamos para o próximo assunto aqui do Liberdade de Opinião e diz respeito ao vice-presidente da República. Hamilton Mourão disse neste fim de semana que fica no governo até o final e que faz isso pelas pessoas que confiaram nele. A gente lembra que o analista Caio Junqueira trouxe aqui para a CNN Brasil a apuração de que o general Mourão havia sido aconselhado a renunciar depois que Bolsonaro fez comentários sobre ele. E quais são esses comentários? Nós trouxemos, inclusive, aqui em nosso quadro Liberdade de Opinião, na semana passada, foi uma entrevista em que o presidente comparou Mourão a um cunhado indesejado e disse que não pode mandá-lo embora. Alexandre Garcia, é uma relação que fique insustentável ou são apenas desencontros verbais naturais de qualquer relacionamento? É que a gente está falando do presidente e do vice, né? Então não é qualquer relacionamento assim. Não é insustentável, porque se fosse ele renunciaria, né? Se fosse insustentável. É sustentável sim, porque ambos, e o general Mourão é um general 4 estrelas, é maduro, né? Ele tem o sentido de missão como pouca gente tem. Ele tem sentido de missão, ele vai até o fim da missão, né? Agora, quem o aconselhou é que deve ser meio pueril, deve ter na cabeça aquela história do menino: se não me derem a bola para eu fazer um gol, eu vou embora, eu não jogo mais, né? A cabeça de quem aconselhou deve ser assim, né? Mas claro que ele não aceitou o conselho, né? Por absurdo que foi o conselho. Então, isso é histórico. Eu já lembrei aqui, acho que foi de semana passada, todas os entrechoques entre vice e o presidente. Só não aconteceu com Marco Maciel e Fernando Henrique, foi exceção, né? Nos outros aconteceu sempre, tinha isso, né? Chegou a ter vice que, na hora de substituir, não substitui, né? Lá no Costa e Silva, quando ficou doente, Pedro Aleixo não assumiu, ficou de fora e entrou à junta, né? Mas tem 1000 casos de choques entre vice e presidente da República, tanto que esse caso, o Marco Maciel, é citado como excepcionalidade. É normal, vai até o fim assim, eles vão se aturar,
vão sorrir um para o outro, vão dar abraço, vão apertar a mão, vão participar de solenidades juntos, né? E a relação dos dois vai continuar sendo objeto de tititi, de disque-disque, até o fim, assim vai ser. Elisa? Vamos então ao próximo assunto aqui. O governo federal impôs um sigilo de 100 anos sobre informações dos crachás de acesso ao Planalto emitidos em nome do vereador Carlos Bolsonaro e também do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filhos do presidente Jair Bolsonaro. A presidência informou a existência dos cartões à CPI da pandemia no mês passado. A Secretaria-Geral da Presidência alegou que pediu o sigilo, pois as informações dizem respeito à intimidade, à vida privada, a honra e a imagem dos familiares do presidente da República. Alexandre Garcia, por qual motivo a presidência impôs sigilo e qual as implicações dos filhos do presidente, que tem cargo público, de terem livre acesso ao Palácio do Planalto? Bom, eu acho que o fato de eles terem mandato parlamentar, um deles tem 1.860.000 e poucos mil votos de paulistas, né? O outro é vereador do Rio de Janeiro, os dois que estão aí nessa discussão. Eu acho que isso até agrega motivo ao motivo principal, que é o fato de serem filhos do presidente da República. Olha, na minha idade, a gente pode usar a história pessoal para argumentar, né? Eu fui muito amigo de duas deputadas federais, a Dirce Tutu Quadros, filha de Jânio Quadros, e a Márcia Kubitschek. As duas me contaram que tinham livre acesso ao Palácio do Planalto, entravam e saíam quando queriam visitar o pai, ainda eram meninas, né? Eu vi os filhos do presidente Figueiredo entrando e saindo no Palácio, o Jone e o Paulinho, né? O filho e a filha do presidente Sarney, também com mandato, o Zequinha Sarney e a Rosiane Sarney. A Rosiane era deputada federal, o Zequinha também, né? Entravam e saíam para ver o pai, né? O ajudante de ordens da presidente Dilma me contou que levava a mala da filha da presidente até o helicóptero lá no Palácio Alvorada, né? A gente tem foto da família de Lula entrando e saindo também. Então, é um ambiente familiar. Portanto, aí se enquadra na tal lei de 2011, que é a lei que preserva a intimidade pessoal. A lei do acesso à informação, o artigo 31 fala que informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra, imagem, sigilo, tem sigilo de 100 anos. Não foi o Palácio que impõe esse sigilo, a lei, né? Acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoas que a elas se referirem. Quer dizer, se houver alguma referência a alguma pessoa externamente, a pessoa vai... Não, eu quero saber o que foi que o filho do presidente disse a meu respeito lá dentro, né? Então, é uma questão familiar, da intimidade, em que... Os filhos estão por aqui, né? Então vai lá, vou ver o pai, vou dar uma força. Então caíram de pau no meu pai hoje, eu vou lá dar uma força. Essa é a razão, né? Há uma tentativa de entrar na privacidade, na intimidade de todo mundo. Isso tem um mau cheiro de totalitarismo. Elisa? Vamos falar agora sobre o recesso parlamentar que terminou hoje e os senadores da CPI da pandemia se preparam para a chamada nova fase dos trabalhos. A gente citou aqui que estão chamando de segunda temporada de uma série e se fosse uma série teria muitos capítulos. Aliás, precisaria de um bom roteirista se fosse de fato uma série. O foco dos parlamentares agora para essa CPI da pandemia parte 2 será a apuração de casos de empresas que intermediaram a compra de vacinas entre o Ministério da Saúde e os laboratórios. O primeiro depoimento da semana será do reverendo Hamilton Gomes de Paula. Ele é apontado como a pessoa que teria aberto as portas do Ministério da Saúde para a empresa Davat. E a gente lembra que Paulo Dominguete é representante da Davat e tentou negociar 400 milhões de doses da AstraZeneca com o governo.
Alexandre Garcia, se fosse uma série, não sei se você assistiria, mas o que esperar dessa segunda temporada, pelo menos? E ele nem tinha esses 400 milhões de doses, né? Era o chamado chute, porque a AstraZeneca tem acordo com a Fiocruz, né? O Ministério da Saúde negocia com a Fiocruz, uma negocia a outra com o Butantan, negocia a outra direto com a Pfizer, né? E negocia a indiana com aquele que era o credenciado, o representante do laboratório, inclusive por lei, né? A lei manda ter CNPJ brasileiro para poder fazer negócio. Então, quando apareceu aí a pandemia, né, quando falaram em vacina, teve um monte de gente oferecendo vacina para todo lado. Para o consórcio Nordeste, para governadores, para prefeitos e para o governo federal. Só que não saiu o negócio, como a gente sabe, o negócio não saiu. E a CPI, que tá em busca aí de ver se acha cabelo em ovo, né, vai fazer agora mais uma série de colher depoimentos aí de gente que tentou oferecer. O que a gente vai descobrir é que houve tentativa de oferecer algo que nem tinham, como é o caso dessas 400 milhões de doses. Mas tem outra coisa, eu falei há pouco, falei do mau cheiro do totalitarismo. Está aí o senador Renan Calheiros, MDB, e o senador Humberto Costa, PT, estão assinando juntos pedido de quebra de sigilo bancário de quem não concorda com a CPI, né? Jornalismo digital, né? Até de uma empresa jornalística que existe desde 1944. Imagina se pega a moda, né? De pegar dos outros governos também, abrir sigilo bancário, né? Lá atrás, desde José Sarney, né? Meu Deus do céu. Então, esse mau cheiro de totalitarismo está impregnado em algumas ideologias e as pessoas não têm como agir diferente. Agora, Elisa, se você e os ouvintes me permitem, né, eu esqueci de falar um fato importante da história brasileira quando mencionei aí intimidade, que causou a Revolução de 30 e a ditadura Vargas por 15 anos. Foi o assassinato que agora, dia 26, fez 91 anos, do João Pessoa, né? Que era o governador da Paraíba quando a capital não se chamava João Pessoa, né? E qual foi a história? A revelação de intimidade. Entraram na carta, no cofre de um oponente, do João Dantas, encontraram cartas íntimas dele com a namorada, né? E puseram no jornal a notícia, olha, tem tanta coisa que a gente não quer mostrar no jornal, mas estão à disposição lá na delegacia. O João Dantas pegou um revólver e matou o João Pessoa numa confeitaria no Recife, e aí o cadáver dele percorreu o país para assular a população, porque ele tinha sido candidato a vice na eleição recém-concluída, com Getúlio Vargas, que perdeu também, e lá veio a Revolução de 30, pela revelação de intimidade. Então, a força da intimidade na pessoa é muito grande, por isso que o legislador botou na lei que essas questões íntimas, pessoais, que só dizem respeito à pessoa, sua família, suas relações mais próximas, tem uma garantia aí de até 100 anos de sigilo na lei essa lei que abre os dados transparentes, né? Como diz a Constituição, é uma das alegações do voto da apuração aberta, que é o artigo 37. A apuração é um ato administrativo de governo e que, portanto, precisa ter a publicidade. Significa que todo mundo tem que entender como é que o voto é apurado. Elisa? Alexandre, quanto ao roteiro da CPI agora nessa segunda metade, você acredita que nós veremos mais informações sobre municípios, informações sobre os governos estaduais, que é o desejo da base apoiadora do presidente da República? Bom, eu só acredito lá no Rio Grande do Norte, porque a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte vai decidir se convoca o Gabas, que está blindado na CPI aqui de Brasília, como secretário executivo do Consórcio Nordeste, e a dona da Hemp Care, né, que
não é especializada em venda de respiradores, mas vendeu 300 e não entregou, mas foram pagos pelo Carlos Garbas 48 milhões do dinheiro dos contribuintes. Então, lá pode ter novidade, no Rio Grande do Norte. Aqui vai ter essa... Estão apertando, né, para ver se alguns desses convocados, tem até um reverendo lá, né, é aquele jogo, né? A gente vai conhecer as pessoas que andaram tentando vender vacina e não conseguiram. E vai saber por quê da iniciativa, o empreendedorismo, achando que poderiam fazer isso, inclusive para prefeitos e governadores a quem ofereceram o negócio. Elisa? Alexandre, chegamos ao fim, então, do Liberdade de Opinião desta segunda-feira, mas amanhã, terça-feira, estamos aqui novamente. Estaremos aqui. Obrigado, Elisa. Obrigado pela audiência e aproveitem o dia. Como sempre, eu reitero aqui a informação de que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.